Boa tarde a todos. É um grande desafio falar uma hora dessa. É hora que o estômago exige muito sangue para digerir o alimento. E sobra pouco na cabeça. E dá sono. Eu vou fazer o possível para mantê-los acordados. Nesta palestra, Enfermos na Carne, a natureza pecaminosa e a obediência humana. Destas três, que eu estou tendo a oportunidade de lhes apresentar neste dia, esta é minha favorita. E vocês vão logo saber o porquê. Estamos falando ainda sobre o perfeccionismo. Perfeccionismo, como eu disse hoje à tarde, hoje pela manhã, a propósito, esta palestra, em algum momento ela vai se sobrepor à da manhã, vai haver alguns pontos em comum, mas logo em seguida ela vai pegar um rumo diferente. Então, fique tranquilo, não é uma repetição da segunda palestra de hoje de manhã. Os elementos estruturais do perfeccionismo. A natureza de Cristo, como eu lhes disse, é a coluna mestra. E a ideia básica do perfeccionismo é: Jesus tinha natureza pecaminosa. Ele era exatamente como nós. E como ele nunca pecou, nós também podemos não pecar como ele. E devemos chegar ao ponto de sermos impecaminosos, porque sem isso Jesus não virá. Eu também mencionei hoje de manhã que a definição de pecado, problema de pecado, é fundamental, é a base. Na verdade, todo este edifício com relação à própria natureza humana de Cristo depende deste alicerce. Como o perfeccionismo define pecado. E esta é talvez a maior fragilidade do perfeccionismo, que, me perdoem, para mim é uma enorme heresia. Vocês se lembram, hoje de manhã eu mencionei os vários pontos que eles redefinem. Fé, salvação, santificação, tudo é redefinido de um modo não totalmente condizente com as Sagradas Escrituras, tudo para manter este edifício em pé. E o problema fundamental, a questão fundamental, é a definição de pecado. Perfeccionismo define pecado desta forma: transgressão da lei, ponto final. A Bíblia diz que pecado é transgressão da lei. O problema é que para o perfeccionismo esta é a única definição de pecado. E se nós não precisamos gastar muito tempo, em poucos minutos nós podemos encontrar na Bíblia várias outras definições de pecado. Mas para os perfeccionistas, esta é a única definição. Pecado é transgressão da lei. Ou seja, os perfeccionistas adotam uma definição pelagiana. Pelágio foi um antigo cristão que viveu nos primeiros séculos da história da igreja, e ele dizia que o pecado de Adão não afetou a sua posteridade. O pecado de Adão afetou unicamente a si mesmo, não a sua posteridade. Pecado é uma questão da vontade humana, não da natureza humana. Em outras palavras, todos os descendentes de Adão vêm ao mundo exatamente como Adão. E se são pecadores, é porque escolheram pecar, não porque herdaram de Adão uma natureza pecaminosa. Perfeccionismo segue mais ou menos nessa direção. Para eles, pecado tem que ver unicamente com vontade, com as minhas escolhas
escolhas, e não com a minha natureza. Na verdade, irmãos, este é o calcanhar de Aquiles do perfeccionismo. Todas as heresias, diz esse teólogo Stalker, resultam de um inadequado senso de pecado. Todas as heresias resultam de um inadequado senso de pecado. E o perfeccionismo, ao reduzir, o problema é esta definição estreita. Como eu disse, a Bíblia diz que pecado é transgressão da lei, só que a Bíblia fala mais ainda. Esta não é a única definição de pecado. Quando o perfeccionismo reduz pecado à transgressão da lei, ele reduz pecado a um ato. Pecado é meramente ato. Tem que ver com as minhas escolhas. É o que eu faço ou o que eu não faço. Isso é pecado. Eles eliminam completamente de cena a natureza. O pecado como natureza. E eu falei hoje de manhã, que citei aquela declaração de Niebuhr, que, por exemplo, a doutrina do pecado é a única doutrina da fé cristã que pode ser demonstrada empiricamente. Basta olhar uma criança. Basta olhar uma criança. Para eles isso não é pecado. Para os perfeccionistas, natureza pecaminosa não é pecado. A partir do momento que eu restrinjo o pecado a atos, ações, quais são os resultados inevitáveis? Isto banaliza o ideal divino de perfeição. Se eu limito o pecado a uma ação, o que é perfeição? O que é perfeição? É um comportamento correto. Eu passo a definir perfeição unicamente do ponto de vista comportamental. Vocês estão entendendo? Eu banalizo o ideal divino. Deus quer não apenas que o nosso comportamento seja correto, mas Deus quer que todo o nosso ser, nossos sentimentos, nossa motivação, tudo seja correto. A partir do momento que eu restringo o pecado a um ato, então basta eliminar o ato e eu tenho um indivíduo perfeito. Banaliza o ideal divino de perfeição. A obediência se limita à mera formalidade, fazer ou não fazer. Se é apenas um ato, então obediência é avaliada por ações externas. E aí, eu posso não pecar nas minhas ações, mas por dentro, mas isso não importa, isso não é levado em consideração. O estilo de vida passa a ser ditado por atos externos, unicamente por atos externos. Então, banaliza o ideal divino de perfeição. Em segundo lugar, promove uma religião farisaica, promove a arrogância humana, porque quanto mais eu definir pecado do ponto de vista ético ou comportamental, e quanto mais eu conseguir evitar atos pecaminosos, melhor eu vou me sentir. Alimenta a arrogância humana. Provoca o espírito de acusação. O espírito de acusação. Porque se eu restringo o pecado a um comportamento, a uma questão ética, o que eu vou fazer com o meu irmão? Eu vou passar a enquadrá-lo dentro dos meus padrões de comportamento. E é interessante, eu não sei se vocês conhecem algum perfeccionista. Eu conheço, estou falando de irmãos nossos, adventistas. Os perfeccionistas estão entre os maiores acusadores que nós temos dentro das nossas congregações. Os maiores acusadores. Querem ser perfeitos, mas estão com o dedo em riste a todo tempo, apontando as falhas dos irmãos. Porque eles limitam vida cristã a um comportamento ético. Terceiro lugar, desenvolve o complexo de superioridade. Uma religião farisaica. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano.
jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Não é? Essa não vamos falar hoje sobre a teologia do pecado, mas nós vamos fazer um estudo de Romanos 7 e 8. Como eu falei, nós vamos voltar para Romanos 7 e 8 e ver as implicações para uma compreensão mais ampla do que significa pecado e obediência. Muito bem, Romanos 8. Hoje de manhã eu falei muito de Romanos 7. Eu vou voltar a falar sobre Romanos 7. Mas Romanos 8 é um dos grandes capítulos da Bíblia. Talvez seja o meu capítulo favorito da Bíblia. Eu me identifico muito com este capítulo. Faz muito bem para a minha vida espiritual. Romanos 8 começa, nenhuma condenação, lembram-se? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E terminam, nenhuma separação. Nada nos separará do amor de Deus. Capítulo grandioso, maravilhoso. Não há em Romanos 8 nenhuma censura, nenhuma ordem, nenhum imperativo. Apenas uma poderosa mensagem de afirmação. Um escritor, Lloyd Jones, diz o seguinte: atrevo-me a declarar que o grande tema do capítulo 8 não é santificação. O grande tema é a segurança do cristão. E eu concordo com ele. E ao ele dizer isto, ele está indo numa direção contrária à maioria. E eu já vou mostrar para vocês por quê. A interpretação tradicional de Romanos 8 é que ali nós encontramos a doutrina da santificação. Esta é a interpretação tradicional. Foi a que eu aprendi no seminário. É o que a maioria dos meus livros dizem sobre Romanos, sobre a doutrina da salvação. Que em Romanos 8, o tema é santificação. Romanos 7, 6 e 7, justificação. Romanos 8, santificação. Então, Romanos 7, habitação interior do pecado, a incapacidade da lei em garantir obediência, como nós vimos hoje de manhã. A pessoa de Romanos 7 é servo do pecado, ali existe apenas derrota e fracasso, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas quando vamos para o capítulo 8, então é habitação interior do Espírito, poder para obedecer, servos da justiça, vitória e esperança. Esta é a tradicional abordagem do capítulo 8. Como se o capítulo 8 fosse oposto ao capítulo 7. Capítulo 7 fala em derrota, fracasso, servos do pecado. Capítulo 8, servos da justiça, vitória e esperança. Eu quero pular alguns slides aqui, vocês não se preocupem com isto, porque não vai fazer falta na nossa apresentação. Voltemos a este ponto. A grande questão, quem é o eu? De Romanos 7, 14 a 25. Eu já respondi a esta pergunta hoje de manhã, mas eu quero retomar a linha de pensamento, porque depois nós vamos seguir em outra direção. Desde os primórdios da igreja cristã, esta é a pergunta que tem polarizado as discussões em torno do capítulo 7. Se vocês abrirem qualquer comentário de Romanos, quando ele chegar ali, ele vai dedicar páginas e páginas para discutir esta questão. Quem é o eu? De Romanos 7, 14 a 25. Quem é o eu? É um eu literal? Autobiográfico? Foi escrito por Paulo? É Paulo? É o Paulo antes da conversão ou depois da conversão? Ou é um eu metafórico? Um eu, uma pessoa qualquer? E aí nesse caso seria a pessoa irregenerada? A pessoa antes da conversão? Ou seria o cristão regenerado, maduro? Essa é a discussão em torno de Romanos 7, 14 a 25. Eu já disse para vocês que a minha interpretação é que ali o texto está falando do cristão regenerado, do cristão maduro. Mas ainda hoje os teólogos se debatem com essa questão. Os pais gregos
A igreja antiga tinha duas grandes alas. Tinha a ala de fala grega, que ia da Grécia, a Ásia, a Palestina, norte do Egito, toda aquela parte mais ao leste do mar Mediterrâneo, era a igreja de fala grega. E da Itália para cá, incluindo o norte da África, da Itália para cá, França, Espanha, era a ala latina da igreja, de fala latina, incluindo o norte da África, Cartago e assim por diante. Então, esse é o cenário geográfico da igreja primitiva. Havia a ala grega e a ala latina. Os pais da igreja gregos, a partir de Orígenes, diziam, não pode ser Paulo, porque ali fala de alguém escravo do pecado. E imagina, Paulo, escravo do pecado, não pode ser Paulo. Então, ali está se falando de alguém ainda não converso, uma pessoa irregenerada. Já os pais latinos, especialmente após Agostinho, e essa é a tradição que chegou até os reformadores, e é a tradição que tem chegado até os nossos dias, aqui no Ocidente, é de que ali, aquele eu ali é o crente, verdadeiramente regenerado e maduro na fé. Aquele crente que tem aquela luta, eu quero, mas não consigo, eu luto, mas não consigo, quando eu penso que estou conseguindo, eu caio. É o cristão. Aquilo ali é uma descrição da vida cristã. Também vou pular esses slides aqui, não vão fazer falta. E agora, eu quero conduzi-los numa direção totalmente diferente. Tem-se gasto muito tempo tentando definir quem é o eu, de Romanos 7, 14 a 25. É importante saber quem é o eu. E eu acredito que seja o crente regenerado. E eu já expliquei por quê. Porque no coração irregenerado não existe o conflito que Paulo descreve. O conflito só ocorre no coração regenerado, onde Deus já, pelo Espírito, implantou uma nova natureza, natureza pecaminosa. Esses slides que eu acabei de pular eram sobre isso. Como eu já falei um pouco de manhã, nós vamos pular. Mas há uma questão que tem sido negligenciada no estudo de Romanos 7, 14 a 25. E eu quero que vocês prestem muita atenção a partir de agora. Qual é esta questão? A questão é, qual é o tipo de pecado que Paulo descreve ali? Qual é o tipo de pecado? Eu quero que vocês me acompanhem agora, em algumas declarações de Paulo, ali naquele contexto. Nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Faço o que não quero. Quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O querer está em mim, porém não o efetuá-lo. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Ao querer fazer o bem, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Irmãos, que tipo de pecado Paulo está descrevendo em Romanos 7, 14 a 25? Que pecado é aquele? É o pecado involuntário. É o pecado involuntário. Olhem aqui. Nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Faço o que não quero. Quem faz isso não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. O querer está em mim, porém não o efetuá-lo. Não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero.
Se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. Ao querer fazer o bem, ele quer fazer o bem. No tocante ao homem interior, ele tem prazer na lei de Deus. Qual é o pecado que eles descrevem? Em Romanos 7, 14 a 25. É o pecado involuntário. É o pecado involuntário. Ele não quer praticar esse pecado. Vocês perceberam? Ele não quer. Ele se esforça para não praticar. Na sua mente, ele quer só fazer o bem, só servir a Deus. Mas, de repente, ele é pego pelo pecado. É uma vítima do seu pecado. Pecados voluntários já não estão mais em pauta em Romanos 7, 14 a 25. Paulo lida com pecados voluntários do capítulo 6, versículo 1, até o capítulo 7, versículo 6. Do versículo 7 em diante, Paulo já não está falando mais de pecados voluntários. Pecados involuntários. O que é o pecado voluntário? Vamos fazer essa definição aqui, essa distinção. A Bíblia fala em dois tipos de pecado. Nós gastamos muito tempo discutindo qual pecado é mais grave aos olhos de Deus. É o pecado da mentira, o pecado do roubo, é o adultério, é a vaidade. Qual pecado é mais grave? Irmãos, ouçam com atenção. O problema não é qual pecado é mais grave. Nós estamos olhando na direção errada. A Bíblia fala em dois tipos fundamentais de pecado: o pecado voluntário e o pecado involuntário. Pecado voluntário, eu definiria da seguinte forma: pecado voluntário é aquele que eu quero praticar. Pecado voluntário é aquele que eu sei que é pecado, eu posso evitar, mas eu não quero evitar. Esse é o pecado voluntário. Eu sei que é pecado, eu posso evitar, mas eu não quero evitar. A Bíblia fala de pecado voluntário? Claro que fala. 1 João, capítulo 5, versículos 16 e 17. Prestem atenção. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá a Deus, e Deus lhe dará vida, aos que não pecaram para a morte. Há pecado para a morte. E por esse, eu não digo que rogue. Toda injustiça é pecado. E há pecado não para a morte. Aqui João está falando em pecado para a morte. O texto talvez seja um pouco obscuro, mas eu defino o pecado para a morte aqui como sendo pecado voluntário. E o pecado não para a morte, como sendo o pecado involuntário. E vejam por quê. Hebreus, capítulo 10, versículos 26 e 27. Porque se vivermos de que modo? Deliberadamente em pecado. Pecado voluntário, claro. Olhem o que acontece. Depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta. O sangue de Jesus não cobre pecados voluntários, irmãos. Mas como assim, pastor? Não cobre. Vocês já vão entender o que eu quero dizer. Não há sacrifício para o pecado voluntário. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Basta olharmos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento existem sacrifícios por pecados involuntários. Lá estão as passagens.
No Antigo Testamento existe sacrifício pelos pecados de culpa, que são os pecados contra o próximo. Pecados contra o próximo. Agora, não há sacrifícios por pecados voluntários no Antigo Testamento. Então, quando o autor de Hebreus diz que se vivermos deliberadamente em pecado, não resta sacrifício, ele está simplesmente interpretando o que o Antigo Testamento diz. Não há sacrifício para pecados voluntários. Pecados da rebelião. Se eu sei que é pecado, posso evitar, mas não quero evitar, ora, esse pecado é uma afronta a Deus. Vocês concordam comigo? Eu estou me rebelando contra Deus. Eu estou me rebelando contra Deus. É uma afronta a Deus. Eu sei que é pecado, posso evitar, mas não quero evitar. Notem esta passagem. Números, capítulo 15. A pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente. Em hebraico, a expressão é com a mão levantada. Entenderam? A pessoa que fizer alguma coisa, pecado, atrevidamente, com a mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injure ao Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento. Será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Não há sacrifício para o pecado da mão levantada. O pecado da mão levantada é o pecado da rebelião. Eu estou dizendo assim para Deus: se eu sei que é pecado, posso evitar, mas não quero evitar. Sabe o que eu estou dizendo para Deus? Não estou nem aí. É o pecado da mão levantada. É o pecado da rebelião. Agora, vamos só fazer um pequeno adendo. Mas pastor, não existe perdão? Existe perdão se eu me arrepender e deixar o pecado. Mas enquanto eu estiver no estado do pecado, não há sacrifício que possa cobrir aquele pecado. Lembre-se disso, nós vamos voltar a isso logo mais. A Bíblia também fala em pecados involuntários. Além de pecados voluntários, há também pecados involuntários. Voltemos a 1 João 5, versículos 17 e 18. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Irmãos, isso aqui é extremamente importante. Algumas Bíblias de vocês, algumas versões, vão dizer assim: todo aquele que é nascido de Deus não peca. Algumas versões dizem assim. Outras versões dizem assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É diferente, não é? Não pecar é uma coisa. Não viver na prática do pecado é outra coisa. Qual das duas traduções está correta? Aqui não é questão de preferência. Qual das duas eu prefiro? Não. Temos que olhar para o texto grego, para o original, e ver o que é que João está falando no original. No original, João está usando o tempo presente. No original, João está usando o tempo presente. Só que o tempo presente, em grego, tem um significado diferente, ou um pouco diferente do tempo presente em português. E o problema de alguns tradutores foi exatamente traduzir o presente grego pelo presente português. João diz: todo aquele que é nascido de Deus não peca, então eu traduzo em português: todo aquele que é nascido de Deus não peca. Só que o presente grego não é idêntico ao presente português. Em grego, o tempo presente indica ação em andamento. Ação em andamento. Portanto, em português eu posso dizer, neste momento, dizer: eu dirijo. Em português eu posso, não posso? Você dirige? Dirijo. Eu dirijo, eu sei dirigir, eu dirijo.
Em grego, eu não posso usar o tempo presente numa situação como essa. Eu só posso usar o tempo presente se eu estiver dirigindo no momento em que me fazem a pergunta. Aí eu digo, eu dirijo. Então, é por isso que o presente grego expressa ação em andamento, ação contínua. Portanto, a tradução correta aqui em 1 João é: não vive na prática do pecado, ou não peca habitualmente. E aí muda de figura. Em vez de dizer todo aquele que é nascido de Deus não peca, João está dizendo, na verdade, todo aquele que é nascido de Deus não peca habitualmente, não vive na prática do pecado. Faz diferença ou não faz? Muita diferença. Muita diferença. 1 João 3,9, mesma coisa. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. As antigas versões dizem, não peca. Não é a melhor tradução. Pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A partir do momento que João fala, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, ele está simplesmente sendo fiel à realidade humana. E qual é a realidade humana? Que aquele que é nascido de Deus, peca. Ele peca. Só que se ele é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado. Ele não peca habitualmente. O homem de Romanos 7. O homem de Romanos 7. Ele não quer, mas nem sempre ele consegue. É exatamente o homem de Romanos 7. Ambos os tipos de pecado. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, pecado voluntário ou involuntário? Voluntário ou involuntário? Voluntário. Se dissermos que mantemos comunhão, mas andamos nas trevas, mentimos, não praticamos a verdade. Pecado voluntário. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos, notem, aqui ele está falando agora de quem? Daquele que anda na luz, daquele que está na luz, daquele que mantém comunhão uns com os outros, aquele que já foi purificado pelo sangue de Jesus. É desse que João está falando. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Em outras palavras, o que João está dizendo é que o crente jamais chega a um ponto em que ele pode dizer, estou sem pecado. É o que João está dizendo. O crente não chega a um ponto em que ele pode dizer, estou sem pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, não os deles, não os dos ímpios, os nossos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque para o pecado involuntário existe perdão, existe sacrifício. Notem o que a senhora White fala, prestem atenção. Alguns não acreditam se não encontram a declaração em Ellen White. Uma pena, não é? Ser levado ao pecado sem se aperceber. Voluntário ou involuntário? Involuntário. Não pretendendo pecar, mas pecando por falta de vigilância e de oração, não discernindo a tentação de Satanás e assim caindo-lhe no laço, é muito diferente daquele que planeja deliberadamente entrar em tentação e planeja um curso de pecado. É muito diferente. Outra citação. Continuando aqui. Pecados voluntários tem que ver com nossas escolhas. Eu sei que é pecado, posso evitar, mas não quero. Não estou nem aí. Pecado da mão levantada, pecado atrevido, da rebelião.
Ao passo que os pecados involuntários, lá, o de Romanos 7. Pecado involuntário é o pecado da natureza. É diferente. O pecado da escolha, eu quero pecar, e o pecado da natureza. Eu não quero, eu me esforço, mas de repente eu caio. Eu quero fazer o bem, mas eu caio. É o pecado que habita em nós. É o pecado da natureza. É o pecado resultado da habitação interior do pecado. É a lei do pecado de que Paulo fala em Romanos 7, 23, 25 e 8, 2. Essa lei do pecado significa natureza pecaminosa. Essa lei do pecado é oposta a Deus. Ela é hereditária. Ela é universal. E é definitiva. Nesta vida. Nunca há um momento em que nós poderemos dizer, nesta vida, estamos sem pecado. Estamos sem natureza pecaminosa. Ela é oposta a Deus, ela é hereditária, pai para filho, é universal e é definitiva. Enquanto estivermos neste mundo, a lei do pecado existirá em nós. E esta lei do pecado em nós, natureza pecaminosa, impede perfeita obediência. Eu não estou falando dos pecados voluntários, eu estou falando dos pecados involuntários. Pecado da natureza. Eu já disse isso aqui de manhã, vou repetir. Obediência perfeita. Paulo olhava para trás e ele encontrava algum justo? Nunca, jamais. Não há justo, nenhum sequer. Foi o balanço de Paulo em seus dias. Quando que ele escreveu Romanos? Romanos foi escrito no ano 58. Seus dias, ele olha para trás, até o ano 58 da nossa era. Não há um justo sequer. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há com quem faça o bem. Não há um sequer. Até os dias de Paulo. Eu falei também isso aqui. Nenhum dos heróis da fé de Romanos 11 alcançou vitória definitiva sobre o pecado. Nenhum. Incluindo-se Enoque e Moisés. Por que eu estou citando Enoque e Moisés aqui? Vamos lá. Por quê? Porque os perfeccionistas dizem que só serão levados para o céu aqueles que alcançarem vitórias definitivas sobre o pecado. Nem Enoque, nem Moisés. Elias foi para o céu. Elias não é citado pelo nome em Romanos 11, mas talvez a referência nos versículos 32 e 37 seja Elias, cerrados ao meio. É dessa lei do pecado que Paulo clama por livramento. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, desta natureza pecaminosa? Quem me livrará? Esta é uma pergunta retórica. Notem, quem me livrará do corpo desta morte? Qual é a resposta? Não. Quem me livrará? A resposta é ninguém. É uma pergunta retórica. A resposta implícita ali é ninguém pode. Esta é a resposta implícita. Não há como. Você está preso à sua natureza pecaminosa enquanto estivermos neste mundo. Estamos presos à nossa natureza pecaminosa. Só que, de repente, Paulo diz algo um pouco diferente e extremamente curioso. Versículo seguinte. Graças a Deus. Versículo 25. Aquilo ali é no 24. Romanos 7, 24. E agora no 25 ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Prestem atenção nessas palavras de Paulo.
Graças a Deus por Jesus Cristo. Por quê? O que é que muda? Do 24 para o 25. O que é que muda? Com a mente, continuo escravo da lei de Deus. Mas segundo a carne, continuo escravo da lei do pecado. O que muda do 24 para o 25? Nada. Não muda. Eu continuo escravo da lei de Deus nas minhas intenções, na minha mente, mas na vida prática eu continuo escravo da lei do pecado. Não muda. Mas como pode Paulo então dar graças a Deus se ele continua exatamente o mesmo? Não muda do 24 para o 25. Como pode ele dar graças a Deus? Vocês já tinham percebido isso? Que o homem não muda? Do 24 para o 25, ele é exatamente o mesmo. A situação permanece exatamente a mesma que antes. Com a mente sirvo a lei de Deus, com a carne sirvo a lei do pecado. Tudo isso porque a conversão não elimina a natureza pecaminosa, e nós já sabemos disso, nós já falamos sobre isso. Não reine o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Se o pecado pode reinar, é porque ele ainda está presente. Vocês estão entendendo? Não reine o pecado. Para Paulo dizer isso, é porque o pecado está lá. É o homem de Romanos 7. O pecado está lá. Romanos 8,13. Se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Está lá. O pecado continua no coração da pessoa regenerada. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Está lá. O pecado está lá na carne. 1 Coríntios 9, 27, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Por quê? Porque o pecado está lá. A natureza pecaminosa continua. Notem o que a senhora White fala. Cada cristão, de quem que ela está falando? De quem? Cada cristão será assaltado pelos encantamentos do mundo, os clamores da natureza carnal e as diretas tentações de Satanás. A natureza carnal continua. Ela não é eliminada na conversão. Eu não precisaria dizer isso, né? Eu não precisaria dizer isso. Nós sabemos por experiência própria que a natureza pecaminosa continua. E esta, irmãos, é uma batalha de toda a vida. Porque essa natureza é definitiva enquanto esta vida durar. A natureza pecaminosa é definitiva. Romanos 7, 25, Paulo usa o tempo presente. É algo que está em andamento, é uma realidade constante na sua vida, é uma realidade presente. A tensão entre as duas naturezas é uma realidade constante na vida do crente. Olhem esta outra citação de Ellen White. Prestem atenção. Paulo sabia que sua batalha contra o mal não terminaria enquanto ele tivesse vida. Não terminaria. Sempre sentia necessidade de colocar estrita guarda sobre si mesmo para que os desejos terrestres não lograssem minar seu zelo espiritual. Com todas as suas forças continuava a lutar contra as inclinações naturais. Suas palavras, atos e paixões, tudo era posto sob o controle do Espírito de Deus. Enquanto Paulo vivesse, esta seria a sua realidade. O homem, o eu de Romanos 7, continuaria naquele conflito, enquanto vivesse. É por isso que do 24 para o 25, não muda. O conflito continua. A solução definitiva, ontológica é uma palavra filosófica, ontológica tem que ver com a natureza profunda do ser humano. Uma solução para esta natureza, somente na glorificação. E não somente ela, a criação, mas também nós igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do corpo. Nós aguardamos só na glorificação.
Somente então toda a criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Não é na conversão. Vou responder sua pergunta. É só na glorificação. Esta é a glória que será revelada em nós e que contrasta com os sofrimentos deste tempo presente. Em Romanos 8, a glória que há de ser revelada em nós, que não se compara com os sofrimentos deste tempo presente. Os sofrimentos do tempo presente é a luta do homem, de Romanos 7. A glória é esta liberdade, a transformação do nosso corpo, onde a natureza pecaminosa será totalmente desarraigada. Pois Paulo diz, na esperança é que fomos salvos. Ainda não fomos salvos na sua totalidade. Ainda há um problema a ser resolvido. E Deus só vai resolver na glorificação, que é a natureza humana. Portanto, nós precisamos de paciência até lá. Mas por que então a exclamação de gratidão? Se do 24 por 25, o homem continua exatamente o mesmo. Por que Paulo fala, graças a Deus, por Cristo Jesus, se ele continua o mesmo? Por quê? Graças a Deus por Cristo Jesus, se ele continua o mesmo. Até então, miserável homem que sou. Aí nenhuma mudança ocorre. E ele fala, graças a Deus, mas ele continua o mesmo. Por quê? Porque a solução temporária de Deus para a nossa luta com o pecado, essa natureza, os pecados involuntários, ela não é ontológica. Ou seja, Deus não vai mudar o homem, Deus não vai eliminar a natureza. É uma solução jurídica. Prestem atenção. A solução de Deus para aquele cristão que é vítima da sua natureza pecaminosa, não é mudar-lhe a natureza. É uma solução jurídica. Primeiro Paulo agradece a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. E então ele explica por quê. Agora, pois, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Qual é a solução para o crente? O crente que de vez em quando é vítima da sua natureza pecaminosa. Eu não estou falando de pecados voluntários, porque para o pecado voluntário não há sacrifício. Eu estou falando do pecado involuntário. É o homem de Romanos 7. Qual é a solução divina? É eliminar a natureza nesta vida? É uma solução jurídica. Ele coloca sobre nós o seu manto de justiça. E diz, não há condenação para os que estão em Cristo. É por isso que Paulo fala, graças a Deus por Cristo Jesus. Ele continua o mesmo, mas Cristo faz a diferença. Porque em Cristo ele está salvo, apesar da sua natureza pecaminosa. É uma solução jurídica. É como se lá nos livros das cortes celestiais, Deus colocasse ao lado do nosso nome, salvo. Embora eu continue o mesmo. Salvo. Essa certeza se estende ao juízo final. Versículo 31. Deus está do nosso lado. Obrigado, pastor. Versículo 32. Ele nos dará toda a assistência de que precisarmos. Isso no juízo final. Versículos 31 e 39 tem que ver com o juízo final. As acusações do inimigo serão inúteis. Nada e ninguém será capaz de nos condenar. Portanto, nada deve nos fazer desistir. Eu quero ler esse texto com vocês, Romanos capítulo 8, versículos 31 em diante. Abram a Bíblia, por favor. Esse texto é um dos mais preciosos da Bíblia, porque esse texto fala do crente que está lutando com sua natureza pecaminosa. Romanos 8, 31 em diante. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Por que Paulo faz essa pergunta? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Por que Paulo faz essa pergunta? Porque alguém vai tentar. Vocês estão entendendo? Alguém vai tentar fazer o papel do promotor de justiça, lá no dia do julgamento final. Alguém vai se levantar e falar: Senhor, esse aqui, o Paroski, olha aqui. Alguém vai tentar. A pergunta de Paulo: quem intentará? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Paulo está falando do juízo final. Esta certeza de que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, apesar de que o homem continua o mesmo. Esta certeza se estende até o juízo final. Porque este homem, ele não peca porque ele quer. Qual foi a sua escolha? Foi Cristo. Ele escolheu Cristo. Ele está em Cristo. E se ele está em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Por meio de Jesus, somos mais do que vencedores. E nada nos separará do amor dele. Ouçam essa citação. Quando estivermos revestidos com a justiça de Cristo, não teremos prazer no pecado. Pecado involuntário. Não é algo que nós vamos querer fazer. Não vamos escolher pecar. Não teremos prazer no pecado, pois Cristo está operando em nós. Poderemos cometer erros. Essa não é uma concessão para que nós pequemos de vez em quando. Vocês estão entendendo? Deus não está dando uma concessão, uma permissão. Tudo bem, de vez em quando um pecadinho não faz mal. Não! Mas é que o resultado inevitável da natureza pecaminosa é que de vez em quando eu vou ser vítima da minha natureza, sem querer. Poderemos cometer erros, mas haveremos de odiar o pecado que causou os sofrimentos do Filho de Deus. Há aqueles que experimentaram o amor perdoador de Cristo e que realmente desejam ser filhos de Deus, mas compreendem que o seu caráter é imperfeito, sua vida faltosa, e estão ao ponto de duvidar se o seu coração foi de fato renovado pelo Espírito. A esses eu desejaria dizer, diz Ellen White, não recuem em desespero. Muitas vezes teremos que nos prostrar aos pés de Jesus e chorar por causa de nossos deslizes e erros. Mas não devemos nos desanimar, mesmo quando vencidos pelo inimigo. Não somos abandonados, nem esquecidos ou rejeitados por Deus, não. Cristo está à direita de Deus, fazendo intercessão por nós. Prestem atenção nesta outra. A pena da inspiração, fiel à sua tarefa, nos fala dos pecados que derrotaram Noé, Ló, Moisés, Abraão, Davi, Salomão, e que até mesmo o forte espírito de Elias naufragou quando tentado. A desobediência de Jonas, a idolatria de Israel são registradas com absoluta fidelidade na Bíblia. A negação de Pedro, de Cristo, a dura contenda entre Paulo e Barnabé, os fracassos e as enfermidades dos profetas e apóstolos, tudo é mostrado pelo Espírito Santo que levanta o véu do coração humano. Ali está diante de nós a vida dos fiéis, com todas as suas faltas e deficiências, as quais se destinam a servir de lição para todas as gerações seguintes. Se tivessem sido sem qualquer fraqueza, eles teriam sido mais que humanos, e nossa natureza pecaminosa haveria de se desesperar por nunca alcançar tal ponto de excelência. Embora os seguidores de Cristo possam pecar,
De novo, não é uma concessão para que pequemos, é apenas uma descrição da nossa realidade. Embora os seguidores de Cristo possam pecar, eles não se submetem ao controle do mal. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para que não sirvais ao pecado como escravos. Essa é a minha favorita. Se alguém que diariamente comunga com Deus se desvia do caminho, se deixa de olhar firmemente para Jesus por um momento, não é porque peque deliberadamente, pois quando percebe o seu erro, volta de novo, apressa-se a olhar para Jesus, e o fato de ter caído não o faz menos querido ao coração de Deus. Eu tenho 2 filhas, uma delas está aqui. A minha outra filha, quando tinha 8 anos de idade, certo dia fez alguma coisa que merecia uma disciplina. E eu cheguei até o seu quarto, era mais ou menos umas 8 horas da noite, hora de ela ir para a cama. E eu tive que conversar com ela. Mas é possível que eu tenha me excedido, até porque ela sempre foi extremamente sensível. E eu saí do quarto e voltei ao meu escritório. Umas 2 horas depois, eu subo para então me recolher. E quando eu chego na minha cama, sobre o meu travesseiro, havia um pequenino bilhete. Nesse bilhete havia um desenho de um coração. E do coração, uma lágrima. E uma pergunta do lado: Pai, o Senhor ainda me ama? Eu fui imediatamente ao quarto da minha filha. 2 horas depois, e ela estava acordada e chorando. 2 horas depois. E por aquele simples bilhete eu descobri que, para ela, mais grave do que a disciplina, era o risco de haver perdido o amor do pai. Pai, o Senhor ainda me ama? E naquele momento único eu pude reafirmar a ela o meu amor incondicional por ela, independentemente do que acontecesse ou deixasse de acontecer. Eu tenho tentado honrar esse sentimento e esse compromisso. Queridos, esta é a realidade da natureza humana enquanto estivermos nesta vida. O homem de Romanos 7:24 para o Romanos 7:25 não muda. O que muda é a certeza do perdão. É a certeza de que em Cristo não há nenhuma condenação. Eu acho que já respondi a pergunta que me foi feita. Esta é a certeza que o cristão pode e deve ter. Eu sei que muitas pessoas poderão se perguntar: mas pastor, e se alguém cometer o pecado voluntário e disser que foi involuntário? Ora, problema dele, não é meu. Não sou eu quem vai julgá-lo, é Deus. Portanto, ele pode me enganar, não pode? Ele pode enganar o pastor da igreja, não pode? Pode enganar o ancião da igreja, pode enganar a comissão da igreja, pode enganar sua esposa, o seu esposo, seus filhos, pode enganar todo mundo. Mas não são eles que vão julgá-lo, é Deus.
e Deus não será enganado. Mas, e pastor, como fica a comissão da igreja? Deixa eu lhes falar uma coisa. Comissão da igreja não delibera sobre o coração. Coração é jurisdição exclusiva de Deus. Comissão da igreja delibera sobre as implicações sociais daquilo que seus membros fazem ou deixem de fazer. Mas pastor, não foi voluntário. Tudo bem, eu acredito em você, mas trouxe opróbrio à causa de Deus. E a igreja tem que tomar uma posição ao lado da verdade. Vocês estão me entendendo? Comissão delibera sobre as implicações daquilo que seus membros fazem ou deixem de fazer. Mas o coração é jurisdição exclusiva de Deus. E duas coisas: Deus jamais vai pegar um pecado voluntário e achar que foi involuntário. Da mesma forma, Ele jamais vai tomar um pecado involuntário e nos tratar como se tivesse sido voluntário. A senhora White tem uma citação onde ela diz assim: Cristo está nas cortes celestiais intercedendo por nós. Podemos levar nossa causa a Ele. Ele jamais perdeu uma causa. Jamais. Antes que me façam a pergunta, já me fizeram. E por que os crentes vão ter que viver sem um intercessor depois do fechamento da porta da graça? Não é porque vão alcançar perfeição absoluta? É porque depois do fechamento da porta da graça, eles não vão mais mudar a sua escolha. Eles já tomaram uma decisão ao lado de Cristo. Continuarão os mesmos, com as mesmas inclinações, mas não vão mais mudar a sua escolha. O que é justo, continue na prática da justiça. O que é injusto, continue na prática da injustiça. A escolha não será mais mudada. Portanto, eu não preciso mais de um intercessor. Mas eu vou continuar o mesmo. Solução para esta natureza é só na glorificação. Só. E essa ideia de que o Espírito Santo vai nos abandonar, ela precisa ser colocada com muito cuidado. João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre. Irmãos, não atravessaremos os momentos de angústia sozinhos. Tenham certeza disso. Deus não nos deixará sozinhos. Jamais. A fim de que esteja para sempre convosco. Não haverá intercessão, porque não a será mais necessária. Ninguém mais vai mudar a sua posição. Mas o homem de Romanos 7:24 continua o mesmo em Romanos 7:25. O que muda é a certeza de que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe.